As Escrituras Sagradas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E com essa luz Deus criou a vida sobre a terra. E ao homem foi dado o poder sobre todas as coisas da terra, e a faculdade de escolher entre o bem e o mal. E cada um seguiu sua vontade, pois não conheciam a luz da lei de Deus. E o homem dominou seu semelhante. O conquistado foi escravizado pelo conquistador. Os fracos foram obrigados a servir aos fortes. E a liberdade desapareceu da face da terra. Assim os egípcios obrigavam os filhos de Israel a servir-lhes com rigor. E eles sentiram o gosto amargo da escravidão. E os lamentos deles chegaram a Deus. E Deus os ouviu e lançou sobre o Egito, na humilde choupana de Amrão e Joquebede, a semente de um homem cuja mente e coração se escreveriam as leis de Deus e seus mandamentos. Um homem que se levantaria sozinho contra um império. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregação evangelística com o pastor Manuel Germano. Tema da mensagem: as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Queridos irmãos e amigos, nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer sempre aos irmãos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos na sua presença juntamente com os irmãos. Queridos, nós vamos, com a graça de Deus, começar um estudo, uma meditação sobre a biografia de Moisés. Vamos ver se a gente divide em quatro mensagens para a glória de Deus. Hoje vamos começar com o seu nascimento, não é? Vamos começar para a gente ter uma visão mais ampla, porque a gente muitas vezes tem uma visão de Moisés como aquele homem dos 10 mandamentos, sarado, não? Mas não é, a Bíblia mostra diferente como foi a vida daquele líder que Deus pôde se utilizar no seu tempo. Foi um homem de transição, numa época difícil, em nome de Jesus. Mas antes de nós começarmos esta live muito importante para a glória de Deus, nós vamos pedir a Deus a sua bênção para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na sua presença estamos pela fé, agradecendo tudo que o Senhor é nas nossas vidas, o que nós somos em Cristo, pela sua misericórdia. Queremos agradecer, ó Deus, o privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de sermos o que somos para a glória de Deus. Não merecemos, mas o Senhor teve compaixão de nós. Quero agradecer pela sua igreja, pelo seu povo que aqui se congrega, mas quero agradecer pela igreja brasileira, o corpo de Cristo. Pai, nós queremos pedir a sua bênção para o presidente da República, Pai, pelas autoridades constituídas. E nós queremos nesta manhã, Deus bendito, pedir a sua bênção sobre nós. Deus, te revela o que está além da letra, da tinta, do papel, que o seu nome venha a ser glorificado. Sim, Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler lá no livro de Êxodo,
no capítulo 2, vamos ter uma visão mais ampla. Meus irmãos, o título que nós vamos dar a essa meditação é que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Amém? As dificuldades não apagam, ou então não anula as promessas de Deus. É muito importante nós termos isso em mente e no coração. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, começando no verso 1, nós vamos ver o nascimento de Moisés. Amém? Isso é muito importante. Vamos lá? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, aberto morro com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, que eram os hebreus, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Que Deus aplique sua santa e bendita palavra nos nossos corações. Queridos irmãos e meus amigos, isso é muito importante, nós temos uma visão ampla sobre esta biografia de Moisés. É uma série que nós vamos realmente ver se temos 4 mensagens nesse assunto, para a gente ter uma visão da soberania de Deus. Amém? Veja só que Moisés nasceu numa época difícil, de transição, e a Bíblia nos mostra claramente que tinha morrido o primeiro faraó, onde José e os seus antepassados estavam lá, e tinha crescido muito, embora que tinha uma promessa, irmãos, de um libertador, não é? E a Bíblia nos mostra que o rei deu ordem às parteiras, né? Deu ordem às parteiras para que, se uma criança do século masculino nascesse, realmente na hora do parto elas se matassem, né? Mas a Bíblia nos mostra até o nome dessas 2 parteiras, não é? Uma se chamava Cifra e a outra chamava Puar. E essas mulheres, creio que foram
orientada por Deus, né? Para realmente poupar a vida de Moisés. E é interessante que, quando o rei soube que realmente tinha essa criança, e quis até punir as parteiras, mas elas disseram que as mulheres hebreias, ou judeus, eram mais ligeiras, mais rápidas, mais fortes, não é? Na hora do parto, quando ela chegava lá para ajudar, já tinha nascido. Mas deixa que era, eu creio que era o plano de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o rei, né, ele achou isso aí muito, realmente impossível, e mandou agora outra ordem, para que jogasse as crianças no rio Nilo. É por isso que o nome Moisés é que foi tirado das águas, não é? Meus irmãos, é interessante a gente ver pela palavra de Deus que para Deus não há acidente, não é? É verdade? Não há erro, não é? Ou então experimento, que tudo isso Moisés passou. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente vê pessoas pensando, não é? Que não é ninguém, não é? Mas Deus, pela sua misericórdia, como Davi escreveu no Salmo 139, não é? É muito importante, é que Deus vê ainda a pessoa informe, né? E Ele já trabalha naquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós estamos dando essa introdução para a gente ter uma visão mais ampla do que foi realmente Moisés, esse líder que Deus se utilizou. Um certo escritor usou 3 etapas na vida de Moisés, não é? E é muito importante a gente ter desse um escritor que os primeiros anos de Moisés, até 40, Moisés pensou que era alguém, né? Pense nisto, que era alguém. Por quê? Ele estudou nas melhores ciências, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você lê do verso 20 até o verso 22 e vê que ele foi educado nas melhores ciências da sua época, não é? Era uma pessoa super preparada. Então, a primeira etapa é até 40, que ele era alguém. Mas dos 40 até 80, ele pôde entender que não era ninguém. Não era ninguém. Certo? Isso é muito importante. Dos seus 80 até 120, ele foi descobrir que Deus pode usar também um ninguém. E muitas vezes, naquele filme, né, Os 10 Mandamentos, né, os atores colocam Moisés como um saradão. Olha, irmãos, Moisés era o homem do campo. Você imagine só, acaba de passar 40 anos no deserto, né? Dos seus 40 anos até 80. Né? E ele, realmente, a profissão no deserto era cuidar de ovelhas, do rebanho do sogro, não era nem dele. E imagine só, estou conjecturando, imagine só chegar um amigo dele, que estudou com ele no Egito, né? As melhores universidades da época, onde Moisés era um homem super preparado até os 40 anos, e o amigo chegar e encontrar Moisés todo queimado do sol, né? Todo queimado do sol, do deserto escaldante, né? E está lá Moisés com o rebanho. Oxe, Moisés, você por aí? O que foi que houve? Rapaz, você estudou, você devia ter um emprego muito bom, rapaz. Você está aí nesse... Sim, graças a Deus estou aqui. E esse, dá um lucro bom esse rebanho? Eles, dá de quem é teu? Eu disse, não, é do meu sogro. Mas, rapaz, nem um rebanho era nem dele, era do sogro. Imagine só isto, irmão. Foi esse homem que, quando completou 80 anos, ele teve uma experiência muito boa. Mas isso aí eu já vou falar mais para frente. Mais para frente. Queridos, aqui está, eu falei nesse assunto muito importante, não é? O nascimento dele, como
realmente ele foi guardado, como a Bíblia diz, não é? Foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi. Interessante que a Bíblia diz que essa filha, que era da descendência, era uma tia dele. Porque naquela época sempre faziam isto, né? A mulher concebeu, teve um filho, vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Formoso, né? A pessoa, como que alguém diz hoje, era dotado, né? Era pessoa diferente. E realmente Deus se utilizou da sua irmã, Miriam, né? Que Joquebede tinha os três filhos, Moisés era o caçula, né? Tinha Miriam, que era do meio, e tinha o Arão, que era mais velho do que Moisés, aproximadamente 4 anos, né? Então, queridos, a gente pegando essa visão muito importante, para a gente ver que as dificuldades não apagam as promessas de Deus, né? As dificuldades, quando Deus tem um plano numa vida, amém, certo? Ele age diferente, como diz o Salmo 55. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Na verdade, os seus caminhos são mais altos do que o nosso. Então é hoje da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Lá no Êxodo, capítulo 2, do verso 23 a 25, nós encontramos, meus irmãos, a morte do rei do Egito, como nós falamos no começo. Agora, irmãos, veja só o que a Bíblia diz. E é para nós hoje também, irmão. Está entendendo? A Bíblia diz, aconteceu depois de muitos dias, né? Morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Era aqui que se cumpre a promessa, não é? Sabe quantos anos se passaram, segundo as Escrituras, de Abraão, aliás, de José, até chegar a Moisés? 3 séculos. 300 anos. Para esta promessa se cumprir, Deus faz a promessa, o tempo é dele. É interessante é que, para a glória de Deus, Deus estava preparando este libertador, este homem. É por isso que as dificuldades não anulam as promessas de Deus. No verso 24 do capítulo 2, nós ouvimos: ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não é? Que Deus se esquece? Não. Nada disso. Deus não se esquece. Entendeu? Ele prometeu, ele cumpriu. E nós encontramos estas promessas que está lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 14 a 26, quando Deus faz a promessa, não é? E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Atentou. Foi nesta hora, irmãos, que realmente estava desenrolando como um filme, não é? Estava desenrolando a história de Moisés. Nós encontramos nisso o que estamos meditando no capítulo 2, o seu nascimento, e diz a palavra de Deus no verso 4: a irmã do menino prostrou-se diante de longe para saber o que havia de acontecer. Creio que ele estava olhando pelo olhar da fé, da confiança, de longe, lavar o cesto, não é, irmão, do rio Nilo. Parece que nós estamos vendo pelos olhos da fé, aquele cestinho bem preparado, aquela criança dentro, não é? E começou a chorar. A criança com 3 meses chora, não é? Chorando, não é? E diz a Bíblia, a palavra de Deus: e a filha de Faraó desceu a lavar-se ou tomar banho no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Estava lá tomando banho, e então viu aquela arca, né? Vamos dizer, aquele cesto, com aquela criança,
não é? Disse que era muito bonita, formosa, e as criadas foram lá. E disse, é um menino, é um menino. Oh, glória a Deus. Muitas vezes é assim, irmãos, para um pouco, para nós termos uma visão da soberania de Deus. O Salmo 113 mostra algo importantíssimo para os nossos dias. Diz a Bíblia lá, versos 7 e 8, que Deus tira do monturo. Já pensou? Não é? Tira do monturo, do lixo, certo? Não é? Para fazer sentar-se com os príncipes do seu povo. Já pensou? É assim que Deus faz. Muitas vezes nós temos uma visão totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Nós pensamos que esses homens, mulheres da Bíblia, que Deus pode se utilizar, eram pessoas perfeitas. Não, perfeito é o Deus que fez os céus e a terra. Perfeito é o Deus que chamou, que nos chama. Está entendendo? Pare um pouco e pense nisto. Não é? Perfeito só Deus. É interessante que a Bíblia diz, abrindo o cesto, viu o menino, eis que era um menino, que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, é dos meninos dos hebreus este. É do menino dos hebreus, uma nação que realmente era perseguida, não é? Isto é, sofrida. Está pensando? A nação sofrida, que tem a promessa de Deus. Quem sabe você e eu, nós, hoje como igreja, tem a promessa e está passando essas lutas, essas dificuldades, não é, irmão? É como Jesus orou. E estou aqui trazendo essa visão sobre Moisés, mas vamos olhar Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, como aqui a Bíblia diz, que Deus viu o clamor do seu povo, viu e ouviu, e providenciou. Então Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, ele orou pelos discípulos que estavam presentes, orou pela igreja que realmente viria a se revelar. Ele disse, Pai, eu não peço apenas por estes que estavam presentes, mas peço por aqueles que um dia vão crer na tua palavra ou na minha palavra. Isso é importante, né? Jesus já orou. Outra expressão de Jesus na sua oração é isso: Pai, não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde eles do mal. Então, eu creio que Deus estava aqui agindo na sua soberania na vida de Moisés, porque ele era o instrumento que Deus ia se utilizar naquela transição, naquela mudança. Embora tinha que preparar o vaso da maneira de Deus, não é? É interessante que nesse capítulo 2, do verso 11 em diante, não é? A gente vê que Moisés, não é, queria libertar o povo, né, com as suas próprias forças. E o que aconteceu quando ele agiu com as suas próprias forças? Matou um homem, né? Porque ele foi defender o seu povo. Isto é, os hebreus, ele pôde entender que realmente foi criado lá no Egito, mas não era egípcio. Até os 40 anos ele estava lá naquele país. Até os 40 anos ele estava lá, já era um homem, né, preparado, não é? Reflita nisso, são lições para refletir, para pensar. Hoje é a mesma coisa espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, algo extraordinário acontece por dentro, irmão. Não é por fora, é por dentro. Acontece que você tem uma visão diferente, não é do mundo, a visão diferente do mundo. Você vê o sofrimento, amém? Glória a Deus. É interessante que Moisés queria libertar o seu povo com as suas próprias forças. O que aconteceu? Aconteceu que ele quis libertar,
matou um, né? Matou. Escondeu na areia, mas a cova era rasa. Depois descobriram, e ele teve que fugir, né? Interessante, irmãos, para a gente ter uma visão como Deus é bom. Em Provérbio 16, o verso 7, eu estava olhando esse verso, dentro dessa perspectiva de Moisés, está vendo? Diz a Bíblia: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenha paz com ele. É assim, nessa história de Moisés, você vê que a irmã de Moisés, Miriam, disse: olha, quer que eu chame uma pessoa para cuidar? Sabe o que acontece? E que ela entregou a própria mãe de Moisés, né? A própria mãe de Moisés foi quem criou, né? Até certa idade, que a Bíblia não diz claramente, só diz que sendo Moisés já grande, né? Foi entregue à filha de Faraó. Interessante é que até um salário ela recebeu, ela ganhou. É assim que Deus cuida. Meus irmãos, quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Deus não chama os preparados, mas prepara os que chama. Você crê nisto? É a Bíblia que diz. Amém? Ele não chama os preparados, mas prepara os que chama e cuida, não é? No verso 7 diz: então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Oh, chamou a própria mãe. Glória a Deus, não é, irmão? Chamou a própria mãe. É assim que Deus faz, irmão, não é? Quando Deus, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10, que Deus salva e chama, está vendo? Uma santa vocação. Santa vocação. Moisés não sabia que mais tarde ia ser o libertador, mas Deus já estava preparando aquele vaso. A filha de Faraó disse: vai. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então, queridos, aqui está. Então a filha de Faraó disse: leva este menino e cria, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Quem era a mulher? Joquebede, a mãe de Moisés, foi quem criou. Os planos de Deus é assim, irmão. Vai desenrolando, a gente vai vendo a história desse homem, entendeu? Eu estou mostrando apenas o seu nascimento, como as dificuldades que eles estavam passando, não é? As ameaças. Da mesma maneira, quando Jesus Cristo, que tinham a promessa de Deus, não é verdade? Que Isaías profetizou 700 anos, não é? Que realmente uma virgem ia dar à luz, seu nome seria maravilhoso, não é? Então, naquele tempo de Herodes, e ele também fez quase não, da mesma maneira do Faraó, não é? Então era matar as crianças de 2 anos para baixo, e teve que, quando Jesus nasceu, teve que fugir com a criança, não é? O Senhor Jesus Cristo, amém? Que era o próprio Deus encarnado, não é? Deus encarnado. E aqui realmente Moisés passou por essas dificuldades, não é? Está entendendo? A parteira foi usada por Deus para poupar ele na hora do parto, como também não jogou no rio Nilo, onde era afogado. Então aqui, queridos irmãos, está, sendo um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e
disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés, porque tirou das águas. Louvado seja o nome do Senhor. É como esse pensamento, meu amigo, você não foi ou não é um erro, de maneira nenhuma. Na verdade, está vendo? Muitas pessoas, muitas vezes, mas meu Deus, eu nasci naquela família. Você não escolhe a família para nascer. Você não escolhe a sua cor. Não escolhe o lugar. Tá certo? Mas Deus já está no controle. É Deus que está no controle. Não é verdade? Para Deus não tem esse erro, não. Para Deus não tem essa questão de experimento. Você não é um experimento, nem eu. Não é um acidente. Você é uma pessoa que Deus realmente permitiu que você nascesse. Amém? Quando Deus tem um plano em nossas vidas, como teve aqui na vida de Moisés, pode vir a mil dificuldades, como o título que eu puder. São lições para refletir, irmãos, para nós pensarmos, para a glória de Deus. Talvez você esteja passando muitas dificuldades, sabe? Só Jesus que pode escrever a nossa história. Aleluia! E quando você recebe a Jesus como Salvador, quando Ele alcança nossas vidas, aí começa a sua história. Bem, tem uma história para contar. Eu estou contando essa história de Moisés, é rápida, está entendendo? Mas tem a minha história, tem a sua história, tem a nossa história. Aleluia! Quando você e eu recebem Jesus, Ele abre os nossos olhos para a eternidade. Amém? Então as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Lembre-se das 3 fases de 40. Né? Até os 40 Moisés pensou que era alguém. De 40 para 80 ele viu que não era ninguém. Mas de 80 para 120, ele pôde entender que Deus pode usar também um ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, quantos de nós? A Bíblia diz chegando aos 70. Eu já passei. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta manhã tão linda. Aqui foi apenas uma introdução, mas dá para você entender um pouco que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Quero chamar o nosso irmão João, esse companheiro, né, cooperador, para orar. Você não perca. Na próxima quinta-feira estaremos gravando a segunda mensagem, não é? Vai desenrolar mais outras coisas importantíssimas, viu? Aqui foi apenas uma introdução para a gente ter uma visão, não é? Uma visão ampla, que a gente faz muitas vezes uma conjectura que Moisés era aquele, como lá em Hollywood, aqueles filmes, mas não é, mas era diferente. Deus abençoe. João. Louvado seja o Senhor pela mensagem que nosso Deus deu ao pastor, e que assim como Deus providenciou o libertador na época do Egito, o seu povo foi liberto, Deus venha providenciar também hoje a libertação das pessoas que têm dificuldade e que estão ouvindo essa mensagem. Amém. Pela qual também nós queremos louvar a Deus por isso. Senhor Deus, misericordioso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela mensagem que tu trouxeste no nosso coração. Aleluia. Teu servo, Pai, trouxe mais um esclarecimento do quão maravilhoso tu és. Quando tudo está no teu controle, tu sabes todas as coisas, tu queres o nosso bem sempre, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas possam, Pai, ser libertas do pecado, possam ser libertas, Pai, da doença, da dificuldade financeira. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos porque sabemos que tu és o dono do ouro, da prata, tu és o dono, Senhor Deus, da saúde, e tu pode nos libertar das dificuldades que até hoje nós enfrentamos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Na próxima mensagem nós vamos falar quando Deus fala com Moisés no meio da sarça. Aí já pula para o outro lado, tá certo?
vamos ter mais 3 mensagens sobre a biografia de Moisés. Acompanhe, que você vai ser grandemente abençoado, em nome de Jesus. Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e em minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor não há socorro, e em minha angústia levo o meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. Prometida vou chegar. Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor não há socorro, e em minha angústia levo o meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto